E aí, gente, Hackman aqui. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Em vez de ler artigos acadêmicos ou falar de coisas mais complexas, eu vou falar aqui de um jogo chamado Ravendell. Mas eu não vou explicar esse game como outros fizeram, eu vou pegar mais no estilo do canal, né? A gente fala bastante sobre inteligência artificial. Então eu acho que tem uma parte nesse jogo que ainda não lançou, tá? Ele tá no beta, ele vai entrar no beta ainda. Ele vai ter o alpha agora. Já teve o alpha interno em 2020, depois vai pro beta e depois do lançamento, né? É um jogo que eu tô bem assim ligado para jogar. Enfim, eu não vou explicar como o jogo funciona no geral, mas o conceito é que é um jogo bem parecido assim com o Tibia, por exemplo. Eu vou abrir ele no link aqui. Então, só vou explicar um pouco antes da gente falar do importante, né? Da parte de inteligência artificial que eu falei. Então esse é o mapa do jogo. Então a gente vai ter essa parte meio nevada, essa parte meio de florestas, essas três ilhas separadas que vão ser bons pontos estratégicos no jogo, e essa parte do deserto. Então, no geral, o jogo tem uma pegada bem parecida com o Tibia, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, nos GIFs aqui, as classes, por exemplo, vão ter um número de classes bem grande. Dá pra ver aí da classe Shadow. Então é um jogo bem parecido com o Tibia, né? Ele lembra um pouco, embora tenha sido feito do zero. Então dá pra ver aí alguns ataques aí. Enfim. Vão ter muitas classes, vai ter um número absurdo se a gente for ver todas as classes. Só pra gente explicar o jogo antes. Eu acho que as classes estão... Archetypes. Nem é classe, é arquétipo na verdade, né? Eles lançaram aqui, ó, vai ter um número de classes bem grande e você vai combinar esses archetypes aqui, né? Por exemplo, Wizard, que é tipo um mago. Holy, que é tipo um negócio de cura. E Archer, que é de arqueiro. Enfim, dá pra você meio que dar uma junção de todos pra você ter uma classe, né? Como sábio, mago, necromancer, cabalist, que é que eu quero. Enfim. Então o jogo é mapa aberto, é estilo Tibia. Tem já alguns monstros já, dá pra ver aqui na parte de baixo, né? Minotauro, essas árvorezinhas, esse sapo gigante, tubarões, né? E Fung, né? Enfim. O jogo também vai ter um sistema político, então, mas esse não é o objetivo. O objetivo desse vídeo, na verdade, é uma parte que está aqui falando. Lembrando que esse jogo ainda está no alpha, tá? Ele não está no beta. Então, nessa parte aqui, ó, economia orientada pelo jogador. Então, os desenvolvedores do jogo, eles disseram no seu dev Q&A, né? Eles falaram um pouco da questão de como o jogo vai funcionar na parte econômica. Se eu for ver aqui no YouTube, vai ser mais fácil. Então, vou vir aqui. O nome do jogo é Ravendell, né? O canal. Esse vídeo aqui, né? Ele vai falar, o Knifer, né? Vai falar da questão da economia do game, né? E a economia do game vai ser meio que feita pelos próprios jogadores. Você vai poder craftar os seus próprios itens. Você vai poder, de certa forma, ter um controle muito grande estatal no game relacionado à economia. Não um jogador em si, mas um grupo de jogadores. Vai ter como você até ser político no game, tá falando mais pra baixo no site. Acho que nessa parte aqui, ó, que você vai ter como se dar nobreza. Não sei se vai ser através de volta, enfim. Mas importante é essa parte aqui. Então, eu vou dar até um zoom. Vamos entender isso aqui. Economia orientada pelo jogador. Vai falar que toda economia no jogo ela vai ser dirigida pelos jogadores. Como sistemas de pacotes, navegação, construídos. Aqui é a parte que eu quero lembrar, né? Que o nosso objetivo no canal é falar bastante sobre inteligência artificial também, né? E segurança da informação. Construídos com elementos de inteligência artificial auto-equilibrável. Os jogadores são livres para trazer uma variedade de bens valiosos por toda a parte do mundo em Ravendell. Independente de você optar por levar seus produtos por terra ou por mar, você desempenha um papel ativo em uma economia em constante mudança. Então, o importante é que os players, eles que controlam o mercado de certa forma. E é uma forma meio esdrúxula de falar, mas o FIFA, por exemplo, é assim. Você tem um mercado de jogadores no FIFA, né? Futebol de videogame.
que é meio que controlado pelos jogadores, né? Porque os jogadores escolhem os preços que eles querem mandar, enfim, e eles meio que controlam essa parte. Outro jogo também parecido é o Tibia Nostalrius OT, que é um servidor, né? Que também tem um comércio de itens que é meio que feito pelos jogadores. Então os jogadores eles pegam itens nas antes e vendem do preço que eles querem. Você pode fazer tipo um leilão ou algo desse tipo. E às vezes você pega o que tá mais barato, né? Então os jogadores meio que fazem grana e vendem pra ajudar o que o jogo continue, né? Você precisa de itens, precisa das coisas pra upar, né? Enfim, é uma forma de você ganhar dinheiro e, e gastar também, né? Só que aqui a questão é que eles estão falando da inteligência artificial, né? Da inteligência artificial autoequilibrável. Agora a questão, o que significa isso, né? É meio difícil de entender só por uma frase, né? Não tem como a gente só falar teorias, né? Só que ele está falando aqui relacionado a pacotes e navegação. Sistema de pacotes e navegação que provavelmente vai ser relacionado a itens, barcos que vai ter no game, enfim. Então o que significa isso? Seriam itens que são feitos de uma forma automática? Itens que meio que são, de acordo com o game, como o game vai evoluindo, eles vão sendo criados automaticamente? Não sei. Não dá com detalhes. Mas qual que seriam as coisas que eu poderia acrescentar para tentar dizer nisso num jogo? Porque a gente fala muito sobre navegação em games, a gente fala muito sobre reinforcement learning em games, né? Para aprender a jogar um jogo, né? Mas a gente nunca falou, na verdade, de aplicado numa economia de um jogo, né? Que é uma coisa importante pro jogo. No Dev Q&A, eles falam bastante dessa parte de economia, que é uma parte importante do Morg, como o Ravendall, Tibia ou outros jogos, como World of Warcraft, enfim. Então, qual que seria a minha teoria, né? Do que seria bom, assim, não só para esse jogo, mas também para outros jogos relacionados à economia, usando inteligência artificial. Porque a gente usa a palavra, às vezes, inteligência artificial, mas ela não é usada da forma que deveria, né? Porque inteligência artificial é uma coisa, agora usar, por exemplo, principal component analysis para fazer alguma coisa num jogo é outra coisa. Não é inteligência artificial se você usar principal component analysis ou um algoritmo simples relacionado à inteligência artificial, que são usados para a inteligência artificial de uma certa forma. A questão aqui é que uma forma de você usar esse sistema que aprende sozinho, por exemplo, seria criar um sistema comercial parecido com a blockchain, né, em que não tem um, um sistema político por trás desse dinheiro, né? Porque normalmente no nosso mundo, né, o sistema de dinheiro é centralizado. Ele não é descentralizado como o Bitcoin, por exemplo. Ele é centralizado no poder público, em setores do poder público e do poder privado. Então é mais ou menos assim que funciona. Um dos desenvolvedores do jogo, ele fala aqui no vídeo, no Dev Q&A, né, que está tanto em inglês quanto em português, ele fala da questão de ter uma cidade no game, de ter uma estrutura estatal. Mas ele não falou da parte de inteligência artificial em si. Mas como poderia ser usado na prática, né? Vamos supor que você quer fazer um jogo e que tem uma economia dinâmica usando inteligência artificial, né? Então, por exemplo, não para criação de itens, mas para você regular o sistema monetário, né? No game, né? Para o sistema não quebrar. Então, vamos supor que você use Reinforcement Learning, né? Aprendizado de reforço. Vamos supor que você tem um sistema de recompensas para o sistema quando a economia ela não tem inflação. Então, quando a economia não tem inflação, o sistema ele meio que fica de boa. Tá tudo ok, vai ganhando recompensas. Quando tem inflação ou problemas monetários do game, o sistema de Reinforcement Learning, né, ele vai criar uma parte de penalidade, né? Reinforcement Learning tem muito a ver com penalidades e recompensas no jogo. E ações também. Então, ações dos jogadores que provocam uma desestabilidade econômica, né, que desestabiliza a economia do jogo, poderia fazer que o sistema ele se autocorrigisse, né? Então é uma economia autocorretiva. Lembrando que a parte de recompensas do jogo, da estrutura econômica estar estável, a parte de penalidades do sistema seria você
quando as coisas não estão indo bem, né? Então, vamos supor que um grupo específico está dominando o jogo, né? Tá dominando o mapa do jogo, tá, sei lá, ele é, por exemplo, aqui vai falar no site vilão, né? Tem aqui o vilão, reputação mundial a parte de vilão. Vamos supor que ele é um vilão, ele quer dominar assim um jogo de certa forma, ao ponto que só ele vende por altos preços, as pessoas têm que pagar, e aí ficam sem dinheiro, e a economia ela desestabiliza. E aí o sistema de inteligência artificial ele funcionaria, por exemplo, para tentar moldar para que isso não aconteça. Né? Toda vez que alguém fizer isso, ter avisos no jogo em si, né? Ter avisos no sistema político do jogo, que tá aqui, né? Por exemplo. Aqui é só minha opinião, tá? Só minha opinião. Vamos supor que tivesse avisos no sistema político do jogo para tentar fazer essa questão de regular, né? Então toda vez que desregula o sistema, o próprio programa de inteligência artificial usando reinforcement learning iria corrigir, mas ele não ia corrigir sozinho, ele ia tipo dar dica, né? Tipo, ó, se o sistema monetário tá uma merda, você tem que fazer isso para corrigir. Então, esse seria o sistema usando, por exemplo, OpenSPIO, né? Que é uma framework da DeepMind. Eu sempre confundo DeepMind com OpenAI, que é outra empresa, né? Se não me engano é da DeepMind isso daqui. E é uma plataforma muito boa para isso, né? Para reinforcement learning e para jogos em geral. Também usa C++, que é usado no jogo, né? O Irvindall usa muito C++, pelo menos é o que eu vi na parte de hiring deles. Então, isso aqui pode ser implementado em C++, né? Então, eu só queria citar essa parte aqui porque eu achei legal essa parte de inteligência artificial na economia do jogo. Eu tentei explicar como isso poderia funcionar. Não sei como vai funcionar porque eles não dizem, né? Mas eu acho que essa seria uma forma interessante de usar inteligência artificial no Ravendal para a economia. Então, qual é o negócio aqui? Esquece Bitcoin, por exemplo, na questão de uma estrutura descentralizada, porque o jogo ele vai ser centralizado numa capital, né? Então vai ter uma economia global, né? Uma economia global no jogo. Mas mesmo que seja assim, e mesmo que os jogadores meio que mudem o sistema de economia de certa forma, seja por mal ou por bem, eu acho que a regulação do sistema monetário para o jogo não quebrar, né? Para tipo, todo mundo não se ferrar, em vez de ter um moderador para cuidar da economia do jogo, ou dos players cuidarem da economia do jogo, que ia ser horrível, né? Ninguém poderia quebrar do mesmo jeito. Vamos supor que uma criança está no governo lá das cidades e tal, enfim. Eu creio que essa forma de inteligência artificial poderia ser usada, resumindo o vídeo, né? Usando o Reinforcement Learning com um framework para ficar mais fácil, né? Para você ter já sistemas pré-prontos, né, para ser usado. Usando, por exemplo, C++, que é a linguagem que o jogo usa, para implementar isso daí. Tem vários jogos aqui, por exemplo, que eles implementaram. Backgammon, Battleship, né? Blackjack, que é um jogo de cartas. Deixa eu ver outro aqui. Go, que é um jogo que provavelmente vocês conhecem, né? Do AlphaGo. Deixa eu ver outro. Poker, uma estrutura de poker, não sei qual que é essa, variante de poker. Enfim, vários jogos aqui. Alguns jogos também não tão conhecidos. Mas Go é um jogo complexo, enfim. Então essa plataforma aqui seria bem importante. Então é isso. Usar Reinforcement Learning. As recompensas seriam para o programa quando ele corrigisse corrigisse a estrutura econômica, né? Sempre quando a estrutura econômica está estável, o jogo meio que vai ganhando, o sistema vai ganhando recompensas, né? O sistema de inteligência artificial. E quando você não tem essa questão aí, você vai ter descontos no sistema, né? Então, toda vez que a economia tá uma merda, vai ter as penalidades do sistema que vai fazer o programa aprender a estabilizar de novo o sistema. E por fim avisar os jogadores, ou os moderadores, da parte econômica do jogo. Então, essa foi a minha forma de explicar. Talvez eu faça vídeos mais complexos explicando de uma forma mais visual, né, como isso funciona. Eu fiz esse vídeo só pra um desabafo aí
da forma como isso aqui poderia funcionar. Até porque o nosso canal é exclusivamente sobre inteligência artificial, né? Então, esse aqui é o nosso canal aqui que eu queria apresentar sobre dados de jogos para inteligência artificial, né? E eu tô com um projeto de fazer uma inteligência artificial para o Tibia, né? Então, usando esse banco de dados aqui que eu tô criando com o tempo, né? De Tibia em vários OTs. E quem sabe pro Ravendal também, né? Fazer um sistema de inteligência artificial que jogue Ravendal. Mas ideia pro futuro, nem lançou o jogo ainda. Recomendo que você participe do Discord, né? A taverna e tal. Então, bem legal. Então, o link pro Discord vai estar na descrição do vídeo. O link também pro Ravendal. E quem sabe a gente fala um pouco mais sobre a minha teoria da questão de como poderia ser usado Reinforcement Learning para a economia do jogo. Então, era isso. Até o próximo vídeo.